Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponte teológico e hoje eu quero fazer um vídeo diferente, né? Título desse vídeo aí, Conselhos a todo pregador, meu querido, principalmente você que está começando, né? Nós, pela misericórdia de Deus, nós estamos há 10 anos como pastor, mas eu já prego muito mais de 10 anos, eu já pregava antes de ser pastor, já ensinava. E com o tempo nós vamos aprendendo algumas coisas e espero em Deus que os conselhos que nós vamos estar aqui compartilhando com você, né, possa de alguma forma te ajudar. Amém? Esse é o nosso propósito, ajudar você, mas não esqueça de você abençoar esse canal, compartilhando, né, com um grupo de Facebook, WhatsApp, dando like, comentando, trazendo esse feedback, porque se você fizer isso, o YouTube entende que esse vídeo, este canal é importante, ele mesmo começa a divulgar e o canal vai crescendo para a glória do Senhor. E se você também sente no coração de ser um apoiador deste canal, aqui abaixo tem um link do Apoie-se, você pode estar a partir de R$5 abençoando esse canal. Fazendo isso, você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp futuramente e vamos estar sorteando o livro de teologia mensalmente entre os apoiadores. Amém? Conselhos ao pregador. Coisas que foram assim, importantes para mim, são até hoje. E eu acho que também, se você não estiver praticando essas coisas que eu vou falar aqui, você possa fazer essa reflexão. E eu acho que vai ser de muita valia para a sua vida espiritual, para o seu ministério. Ok, querido? Vamos lá, primeiro conselho. Antes de chegar ao púlpito, primeiro conselho, querido, eu entendo aqui que você está já pregando, que você já cuida de uma congregação, de uma igreja. Uma coisa importante para todo pregador, todas as vezes, antes de você chegar ao púlpito, faça o seguinte, querido, revise o seu sermão. Você tem esse hábito de revisar o seu sermão? Pois é, eu preparo geralmente os meus sermões no início da semana, eu vou pregar domingo, preparo o meio da semana e, obviamente, eu vou pregar domingo de manhã, o que eu faço? No sábado à noite, já está tudo preparado o sermão. Eu sento, reviso, né? Às vezes escrevendo rápido, né? A gente come um S, uma letra, a gente corrige ali. Mas a minha maior preocupação no sermão, na revisão do sermão, para ver se eu anotei as referências, os textos, os versículos corretamente. Em 10 anos pregando aqui na minha igreja, somente aconteceu uma vez só. Eu faço, preparo o sermão num papel à parte, depois eu passo para a minha agenda, que eu levo para a igreja para pregar. Então, uma vez só em 10 anos que eu escrevi o número do versículo errado, na hora que eu falei, abra o versículo tal, e não tinha nada a ver o versículo com aquilo que eu ia falar. Em 10 anos pregando, né, tendo essa missão de pregar 3 vezes por semana aqui na minha igreja. Então, eu tenho o maior cuidado, reviso, olho para ver se realmente está batendo o versículo. Faço uma revisão. Às vezes, acontece o seguinte também, de você, no dia anterior, nessa revisão, você limar ali algum versículo, algo que você escreveu no sermão, inicialmente, na preparação, e você percebe, o próprio Espírito Santo diz, não, isso aqui você não vai falar não. E acontece também na noite anterior à mensagem, quando eu vou revisar, o Espírito Santo dizer, fale isso também, eu vou acrescentar mais alguma coisa, fale sobre isso, eu reviso, olho, e o Espírito Santo me dá algo mais para falar, para pontuar na mensagem. Então, um ótimo conselho para você, meu querido. Não prepare seu sermão de qualquer maneira. Eu já ouvi pessoas que se diziam pastores, não são mais hoje, né? E diziam o seguinte, não, eu não preparo o sermão não preparo nada, não escrevo nada, porque eu vou e Deus dá. Não, isso aí é para pessoa, né? Para menino, né? Quem pensa dessa forma é menino, são indivíduos extremamente imaturos, que não se preocupam em se debruçar sobre as escrituras, em trazer conteúdo para o povo. Só que eu quero dizer para você, lembrar você, que as pessoas não são mais tão tolas, né? Principalmente as pessoas dos grandes centros. Há 30 anos atrás, você contava nos dedos as pessoas na sua igreja que tinham um nível superior. Hoje todo mundo tem, hoje você faz aí uma faculdade nível EAD, à distância, nível superior. Todo mundo já tem graduação, a maioria das pessoas, principalmente na cidade, né? Interior, né? É um pouco mais difícil. Mas eu prego aqui no Rio de Janeiro, eu tenho pessoas graduadas, pós-graduadas, que sentam para me ouvir, tem bobo ali. Então as pessoas percebem quando você é uma pessoa que busca, prepara em seu sermão,
tem a preocupação de estar trazendo algo mais sólido, um alimento mais sólido. Então, como é que você fica numa igreja, numa congregação 10, 15, 20 anos, né? Dizendo, ah, Deus me dá, eu não preparo nada. Então isso é uma falácia, é um grande sinal, uma grande evidência de um pregador que é extremamente imaturo, né? Você pode pregar de improviso, de vez em quando você pode ter, vou pregar de improviso num culto no lar, poxa, lá na festa da minha tia, me pediram para me trazer uma palavra de 5, 10 minutos. Você prega de improviso, sabe as escrituras, você conhece a Bíblia. Agora, trazer mensagem 3, 4 vezes semanais para aquele povo ali que está ali, que vai para te ouvir, pô, comece a levar a sério essas coisas, meu irmão. Não somente revise seu sermão, mas se preocupe em trazer conteúdo, em estudar mais, ok? Segundo cuidado para todo pregador, segundo conselho, né? Cuide do seu físico, da sua aparência física, ok? Então vamos lá. Em que consiste essa questão da aparência física? Consiste na sua alimentação. Se você é uma pessoa que se alimenta bem, né, se alimenta corretamente, né, isso vai te ajudar. Dependendo do que você vai comer, isso, né, isso vai influenciar você. Se você comer uma comida, por exemplo, antes de pregar, toma vários refrigerantes, né, isso vai trazer gases, você vai começar a abruptar na hora de pregar. Isso é complicado. Você precisa de repouso, você precisa dormir bem, né? Você precisa... Cada pessoa tem um biotipo diferente. Eu, por exemplo, eu fico bem para pregar domingo de manhã se eu dormir no sábado 6 horinhas. Vou dormir meia-noite, 6 horas da manhã acordo bem. Se eu dormir só 5, já fico mal. Vou ter dificuldade de raciocínio, vou ficar enjoado, não vou conseguir concatenar os pensamentos. Então você é que conhece o seu biotipo, né? A quantidade certa, correta, que o seu corpo fica bem para pensar. Se eu dormir 4, 5 horas e for pregar, eu tenho dificuldade. Tento lembrar do que eu queria falar, não lembro. Tento lembrar dos versículos, não lembro. Enfim, o sono, né? O corpo precisa de repouso. Então você precisa cuidar do seu físico. Já há 6 anos eu faço caminhada e de uns 2 anos para cá eu faço caminhada e corro. Aqui eu moro, né, na orla aqui de Araruama, região dos lagos, é uma região de praias e lagoas. Então eu aproveito, né, moro perto da orla para correr, para manter o físico, porque isso ajuda muito a disposição. Parece que não, mas você gasta muita energia quando você prega, né? Antes de eu fazer corrida, antes de eu fazer caminhada, eu me lembro que eu terminava o domingo à noite, após a pregação, extremamente esgotado. Parecia que eu tinha terminado uma partida de futebol. Extremamente esgotado, cansado, parece que não, mas suga as energias. Tem a questão física e a questão espiritual também, né? Veja bem, eu estou trazendo aqui esses conselhos, talvez você esteja falando assim, e pastor, e a oração? Se você se dá o trabalho de chegar até aqui, o 8º minuto de vídeo, eu parto do pressuposto que tu é crente, cara. Por isso que eu nem falei assim, ore. Parto do pressuposto que você ore, que você orou para preparar a mensagem, né? Antes de chegar ao púlpito, antes de preparar o sermão, você ora, você tem vida com Deus. Sem dúvida, você tem que orar. Antes de iniciar, antes de pregar, antes de você ir para a igreja, ao sair da sua casa, ou chegar na sua igreja, no seu gabinete, você ore antes de trazer a mensagem para o povo, sem dúvida, tá? Estou falando aqui geralmente de aspectos mais práticos de aparência e tal. Outra coisa também que você precisa é controlar a sua ansiedade. Às vezes vai tirar a nossa estabilidade, vai mexer com o nosso emocional, subir ao púlpito, por exemplo, com problemas na família, isso vai te prejudicar. Você se envolver de maneira exagerada com os problemas dos membros, das ovelhas, você se deixar levar, ela já está abalada emocionalmente, aí você se envolve junto com ela emocionalmente, ao invés de você estar, né, com estabilidade espiritual, a maturidade para aconselhar, para cuidar dela, você também se derrama com ela e você sobe púlpito totalmente envolvido com os problemas da ovelha, aquilo deixa você desestabilizado, trazendo ansiedade. Terceiro ponto nessa controle da ansiedade é que a falta de confiança também, que o sustento vem de Deus, principalmente pastores
que vive do ministério em tempo integral, ele fica pensando como é que eu vou pagar o aluguel, será que esse mês vai entrar o suficiente para sustentar minha família? Muitos pastores realmente entram em parafuso, alguns ficam muito preocupados. Ele foi chamado para servir em tempo integral, mas muitas vezes não dá, ele tem que procurar um emprego. E o cara, ao invés de estar se dedicando à obra de Deus 10, 12 horas ali, ele muitas vezes é obrigado a pegar essas 10, 12 horas do dia, ter que se dedicar a um trabalho secular, né? Não estou dizendo que isso é pecado, que isso é errado, mas inicialmente muitos são chamados para o ministério, e depois o cara é obrigado, se vê obrigado a ter que fazer bico, um trabalho para sustentar a família. Ou seja, a falta de confiança, muitas vezes, né? A preocupação se vai entrar o sustento para ele, para a família, isso é realmente terrível. Então a gente tem que controlar essa ansiedade, né? Esse sentimento quando subirmos ao púlpito. Outra coisa também que pode mexer com o seu emocional quando você for pregar são os problemas relacionados com as pessoas na igreja, né? Ou em casa, na sua família, né? Nem toda família, né, tem todo mundo crente dentro de casa. Às vezes o filho, você é um pregador, teu filho se desviou, teu enteado é desviado, a filha. Então há tensões dentro de casa, há problemas. O filho que não quer mais ir para a igreja, desde pequenininho ia, mas cresceu, agora ele acha que quer conhecer o mundo. Isso causa tensão, isso te deixa abalado. Você precisa controlar isso também. Você sabe que você é criticado na igreja, você como pregador, você sabe que tem um grupinho ali tramando contra você, e você tem que controlar essa questão, e quando for subir no púlpito, não atacar esse pessoal de forma direta, porque a maioria das pessoas não sabem. Essa que é a verdade, a maioria dos membros não sabem que tais pessoas estão atacando você, que estão falando mal de você. Então nós pregadores somos tentados a usar o microfone para atacar, para revidar. Olha, tem que ser muito crente, tem que ser macho espiritual para subir no púlpito ali e saber que na tua frente está um falso, né, tramando contra você, na maior falsidade, e você ficar na palavra sem agredir e atacar o cara diretamente. Então tem que controlar essa ansiedade, né? Outra coisa também que pode trazer ansiedade para você ao subir o púlpito é o acúmulo de tarefas, né? Na igreja, principalmente, obviamente, né? O que já aconteceu comigo aqui? Houve um período que eu fiquei quase um ano por falta de um líder, né, capaz de assumir os jovens. Então eu fiquei quase um ano aqui na igreja tomando conta de jovens. Então imagina, a semana toda cuidando da igreja, e sábado eu saí da igreja 10, 10 e meia da noite, extremamente esgotado, porque eu estava ali com as dinâmicas, né, fazendo culto com os jovens, fazendo evento com os jovens. Então quando você passa dos 40 anos, meu amigo, você já começa a sentir o peso. Então domingo de manhã eu estava acordando já um bagaço. Por quê? Porque por liderar jovem é quase uma igreja dentro da igreja. São muitas atividades com os jovens. Então eu acumulei por falta de um líder para estar de frente, eu tive que assumir ali os jovens para eles não ficarem sem nenhuma atividade, mas foi puxado, cara. Foi puxado, amanheceu domingo, né? Os eventos dos jovens sábado, amanheceu domingo, olha. Então o acúmulo da tarefa, você começa a acumular muita coisa, né? Muitos afazeres. O que ocorre? Você começa a fazer as coisas para Deus já como que já arrastado, né? Aquilo ali já deixa de ser prazeroso, porque você não queria assumir, não era seu propósito. Veio até você, foi uma necessidade. Aí você assume aquela questão ali, então você fica acumulado de tarefas, pastor que não consegue tirar uns dias para descansar com a família, é só o trabalho, casa, igreja, trabalho, igreja, problema, gabinete. Então isso pode mexer com o seu emocional, pode te trazer estresse, a gente tem que ter cuidado com isso. Quarto conselho a todo pregador, eu falei sobre o preparo físico, né? Conta-se que John Wesley, né, ele acordava todos os dias 4 horas da manhã e fazia horas de caminhada, tudo de madrugada, de manhã, todos os dias, andava a fazer muita caminhada, morre com 93 anos, eis a razão, o preparo físico. Então, o quarto conselho é a questão da aparência pessoal, cara. Né? Você tem que sempre estar olhando o seu cabelo, suas mãos, suas unhas, você é mecânico, né? Às vezes você ainda trabalha fora.
né? Ver as suas mãos, tem que sempre limpar, mexeu com graxa, eu sei que é complicado, mas tem que, ó, escovinha, você vai atender as pessoas reparam. Então a nossa aparência, o seu cabelo, se você usa barba, você vai fazer uma barba feitinha, ok? Porque uma barba totalmente desleixada dá um aspecto de que você é uma pessoa porca, de que você é um cara desleixado. E se você é desleixado com o seu próprio corpo, logo você vai ser desleixado com a igreja. Essa é a ideia. Ah não, mas eu não sei fazer tição, eu ando todo largado, todo sujo, descabelado, barba por fazer, cabelos, unhas todas, os dentes podres, amarelo. Não, isso aí o povo não vê. Poxa, você está no século XXI, cara. Você não está vivendo na Idade das Cavernas, entendeu? Então você tem que cuidar, escovar os dentes, né? Usar um fio dental, são coisas assim básicas, simples, né? Mas tem gente que não faz, impressionante, não tem hábito. Não tem o hábito de escovar o dente. Aí tu vai atender a pessoa com um bafo de cachaça. Cachaça não, porque a gente não bebe mais, né? Então vai atender a pessoa ali depois do culto com um bafo de guarda-chuva molhado. Já sentiu o cheiro de guarda-chuva molhado no dia seguinte? Você guarda o guarda-chuva molhado, cheira aí pra tu ver. O bafo de onça, né? Então, cuide dos seus dentes, da sua roupa, cara. Tem gente que se veste como se fosse um maluco. O cara coloca uma gravata cor de abóbora, blusa preta e calça amarela, calça cinza, sapato marrom, cinto preto. Caramba, um doido. Ah, eu não sei essa questão de saber se vestir. Pede orientação, pô. Vai na internet, o que não falta é saber. Vai e entra no tutorial aí no YouTube, como se vestir, quais roupas combinar gravata com roupa social. Pelo amor de Deus, cara. Assim, graças a Deus, desde garoto sempre usei social, gravata, né? E nunca pedi ajuda de ninguém porque eu já sempre tive essa noção do que combina. Eu olhava no espelho, coloco a gravata, pô, isso aqui não combinou, tirei. Hoje em dia, quando tô casado, pego assim 2, 3 gravatas, qual que ficou mais bonita? Assim, falo pra minha esposa, essa aqui ficou mais bonita. Combinar, você não é palhaço, pô. Tem os caras que querem se vestir como palhaço. Então a aparência pessoal fala, porque antes de você tomar o microfone, você sobe toma o púlpito, certo? Antes de você começar a falar, as pessoas já olharam a sua aparência. Antes de você abrir a tua boca, de saber se você tem conteúdo ou não, as pessoas já fizeram um raio-x de você. Então eu sempre me preocupei sim, a roupa passadinha, a gravata combinando com a blusa, o terno, né? Então, parece que não, mas a maneira como você se veste fala muito. Traz credibilidade ou não. Se você se veste como um palhaço, calça pescando siri, né? A gente pode ser pobre, mas a gente pode andar assim arrumadinho. A gente consegue andar arrumadinho, sem estar todo amarrotado, sem se vestir como um palhaço, né? Pede ajuda da tua esposa, cara. Ah, eu sou solteiro, sou pregado, estou começando a pregar na igreja. Pede ajuda da tua mãe, orientação. Eu era solteiro, eu não sabia passar roupa. Hoje em dia eu passo minha roupa, eu gosto de passar. Minha mãe que passava pra mim, eu acordava cedo pra ir pra igreja, ela acordava também 6 e pouca da manhã no domingo, passava ali engomadinho, mãe, passa aqui pra mim. Pede orientação à tua mãe, e se você é casado, a tua esposa. Cuide da aparência. Eu não gosto de barba nem bigode, porque é falha minha barba, então eu faço barba um dia sim, um dia não, ok? Perfumado, né? Que às vezes tem pessoas que têm um suor muito forte. Caramba, cara, são detalhes importantes para o pregador. As pessoas observam isso, a nossa aparência, a forma como você chega, se você está, né, usando perfume. Tem uma alergia a perfume. Você pode usar um desodorante, né, sem perfume para pessoas que têm alergia ao cheiro, mas cuide da sua aparência, ok? Quinto conselho é o uso da voz. O uso da voz. Tem pessoas que quando ela tá lá embaixo, ela não tomou o púlpito, conversando com você normalmente, quando ela toma o púlpito, ela muda a voz. Que isso, cara? Robocop? Ela substitui a voz. Senhor, meu Deus e meu Pai. Caramba, parece que, sei lá, o cara incorporou alguma coisa estranha ali, muda a voz, substitui a voz. Para com isso, cara. Seja natural. Seja você mesmo. Né? Eu sei que a influência na sua igreja é muito grande, você viu, você cresceu, os pregadores fazendo isso, mas isso é estranho. Eu ia dizer outra palavra aqui, mas no mínimo estranho. A pessoa substitui a voz, dando a entender agora que você agora está... Não, deixa agora, eu vou mudar a voz porque eu vou falar com o Rei dos Reis. O meu Pai. Você não é o Henrique Cristo nem nada, cara. Cuide da voz.
Eu tenho sentido, estou com 44 anos, mas eu tenho sentido que ao longo desses anos a minha voz mudou, porque eu canto na igreja há 20 anos, participo de louvor, fiz parte do Ministério do Louvor na minha igreja matriz, vim para ser pastor aqui, continuo fazendo louvor até hoje, há 10 anos, então eu senti que minha voz mudou, a irritação na garganta é maior, porque eu toco, canto e prego, então eu tenho alguns cuidados, eu procuro antes de ir para o culto fazer um aquecimento vocal, né? Comer uma maçã, isso ajuda a tirar o pigarro, ajuda bastante. Ainda assim, muitas vezes durante a pregação, quase 2 horas de culto, muitas vezes eu vou sentir a garganta incomodando. Então, procure cuidar da sua voz aí, poupar a sua voz. Tem uns caras que querem orar gritando, quer desgraçar as pregas vocais, faz isso, cara. Começar a gritar, vai ficar rouco, isso é uma agressão à sua voz. Então tenha esse cuidado, faça exercícios vocais também. Outro conselho também é a pregação em si. A pregação em si, tá? Falei aqui alguns preparativos para você pregar. Eu quero falar sobre a pregação em si. Letra A. Quando você estiver pregando, apresente-se sem ostentação. Evite você ficar dizendo que você faz, acontece, evite ficar apresentando seu currículo, evite essas coisas que você fez, que você é o próprio Jesus na terra. Então o pregador é humilde, né? Ele deixa com que as pessoas descubram por si mesmas o seu currículo, deixa que as pessoas descubram por si mesmas. Quando elas descobrirem, elas vão ficar encantadas, sabe? Porque elas vão dizer, ué, mas ele nem falou que ele é tudo isso, que ele fez tudo isso. Então aí você vai ganhar a admiração delas. Mas quando você fica ostentando, né? Isso é feio demais. Isso é feio, é ridículo, seu espírito mundano, né? Domine o seu esboço, né? Quando você estiver pregando, domine o seu esboço. Às vezes, eu gosto de levar a agenda. Às vezes os caras, tem gente que leva, como se fala, de tablet, né? Eu não sou tão moderno assim ainda. Tem os caras que usam tablet, né? Na minha cabeça, aquilo dali, o cara tá usando ali, aquilo dali vai sumir, vai apagar, vai acabar a bateria, alguma coisa vai acontecer ali, o cara vai ficar na mão. Mas tem algumas pessoas que ainda são bem, né, desorganizadas, que ela leva vários papéis, aí ela tá pregando, daqui a pouco os papéis caem, caramba, então domine o esboço, né, tenha cuidado, faça esboços bem clarificados para que você não se perca. Esboço todo cheio de rabisco, você pode se perder ali ou pular. Já aconteceu de eu colocar muito conteúdo no esboço, ali no sermão, e a letra ficar pequenininha, e quando eu cheguei no fim da pregação eu percebi que eu pulei um parágrafo inteiro, porque eu escrevi muita coisa, então procure ser mais sucinto, né? Quando estiver preparando esboço para pregar, né? Cuidado com o uso do humor. Você sabe que agora, hoje em dia, é moda, né? Pastor stand-up, né? O humor pode ser usado na pregação? Sim, em doses bem suaves e no momento certo. Você vai pregar 50 minutos, 1 hora, né? Você não pode ser um stand-up, como tem aí pregadores aí famosos que o cara não prega, o cara conta piada durante 1 hora. Então ele não é pregador, ele é contador de piadas, ele é um humorista, um stand-up, certo? Você não foi chamado para contar piada. Se você fosse chamado para contar piada, você fazeria parte aí do programa Zorra Total, Praça Nossa, você ia tentar ser humorista. Você foi chamado para pregar o evangelho. Eu costumo até dizer nas minhas pregações, eu quero ver esses caras que ficam contando piada 1 hora, sobe o púlpito e ele diz, não sou pregador não, sou palestrante. Entendeu? Para não pegar mal, não sou pregador, sou palestrante. Mas é a mesma coisa. O cara abre um versículo bíblico com pretexto que vai pregar, vai dar palestra. Então isso é mentira. Quero ver pregar sobre o inferno, dizer que as almas estão indo para o inferno contando piada rindo. Quero ver. Você vai pregar sobre o inferno rindo? Né? Pois bem, cuidado com o humor. Você não é proibido de trazer humor, uma dose de senso de humor durante ali 1 hora de pregação. Mas isso não pode ser a pregação inteira. Assim como o contrário também é estranho. Você durante 50 minutos você pregar com cara feia, né, esbravejando, parece que quer matar as pessoas que estão lá embaixo, né? A pessoa fica com medo, a pessoa fica aterrorizada. Ela não tem mais nenhuma expectativa quando você for pregar. Ela vem de novo esbravejando, espumando como um cão raivoso para cima de mim. Então, cuidado com a dose de humor e cuidado também
trazer ali durante 1 hora de pregação um aspecto extremamente ranzinza, a pessoa fica acuada ali, ela não se sente à vontade, ok? Quando você for pregar também, é interessante de vez em quando você contar alguma história dentro do contexto da pregação, porque é muito difícil, isso é normal, né? Você captar a atenção de uma audiência de 50, 70, 100 pessoas durante 1 hora. Então você percebe que às vezes no meio da pregação as pessoas já estão assim, ó, divagando. Isso acontece, você está ali e tal, mas quando você conta uma história, bem pessoal, certa vez eu, com você mesmo, certa vez eu conheci uma pessoa assim, na hora a pessoa está divagando, ela volta a atenção de novo, porque o ser humano é curioso. Ele quer saber de uma história. Às vezes ela vai esquecer a pregação toda, mas a história, dentro do contexto da pregação, ela vai guardar. O ser humano tem isso, né? Ninguém lembra de uma mensagem de 1 hora inteira. Ele lembra de detalhes, fios de pensamento, uma palavra, uma palavra sequer, uma frase. Então é assim que o Espírito Santo trata, né, conosco, né? Domine o medo, né? Na pregação em si, quando eu sou convidado para pregar na igreja do meu bispo, 10 anos depois, como pastor já há 10 anos, mas aí eu vou pregar na igreja dele, ele está sentado na minha frente, nos primeiros 10 minutos dá aquele certo nervosismo, estou pregando, meu bispo está ali na frente, meu líder, o cara prega mais do que eu, há muito mais tempo do que eu, é normal que a gente fique um pouco receoso, com um certo medo. Então, nos primeiros 10 minutos eu começo a gaguejar, né? Estou gaguejando, estou nervoso, mas depois de uns 10 minutos, aí esses 10 minutos iniciais, aí eu já me solto, já ignoro que ele está ali, eu começo como se estivesse pregando na minha igreja, eu me solto, fico à vontade, os pensamentos voltam ao normal. Então é algo que a gente precisa dominar. Você não pode tomar o púlpito com medo, nervoso, gaguejando e ficar 1 hora gaguejando, as pessoas vão perceber, né? Na pregação em si, outro conselho interessante é use a linguagem corporal, né? Existem muitos pastores que exageram na linguagem corporal. Eu me policio para não exagerar na linguagem corporal, de maneira que nós nos tornemos até mesmo muito teatrais, né? Eu sou um pastor inquieto, eu não fico no púlpito travado, eu circulo, eu desço, o irmão da câmera é que sabe, fica apavorado, porque tem que acompanhar. Então, é normal usar assim a linguagem corporal, nós falamos através do corpo também, e é uma forma interessantíssima de comunicação, só não podemos ser extremamente exagerados, teatrais demais, a usar a linguagem corporal. Outro conselho que eu dou para você também, meu querido pregador, é que você se detenha no texto, tá? Não importa se é um sermão expositivo, não importa se é um sermão temático, não importa, sermão textual, você tem que se deter no texto. Eu tenho pavor de pregador que abre a Bíblia, lê o texto todo e fecha e fica ali 50 minutos, 1 hora sem voltar para o texto, sem falar mais nada do texto, ou apenas fazendo alocubrações daquilo que ele falou. Não. Aprenda uma coisa, uma das maneiras de não cairmos, uma das maneiras melhores de nós não cairmos em heresias, em falsos ensinos, é nós nos determos com o texto, ao texto. É deixar a Bíblia falar por si mesmo. Fique no texto, não seja um pastor, um pregador de Bíblia fechada, ok? E o último conselho que eu dou para você é respeite o tempo dos ouvintes. Quando você disser, irmãos, para acabar, quero dizer isso, acabe mesmo, tá? Senão você perde o crédito, se torna um palhaço, tá? Você fica dizendo que vai acabar e não acaba. Irmãos, para acabar, aí você fica mais meia hora pregando. Quando você diz para acabar e para fechar, eu concluo dizendo isso. Tem que ser algo de 1, 2 minutos no máximo, cara. Irmão, só já tô acabando. Aí tu fica mais 30, 40 minutos. Veja bem, cara, quando você não tem nada a dizer, isso não é vergonha, não. Não tenho mais nada a dizer, já entreguei o recado de Deus. Durou o quê? 30, 40 minutos? Amém. Mas tem os caras que querem ficar 1 hora, 1 hora e meia, prolongando a mensagem. Já falou tudo e só está repetindo, dando voltas. Respeite o tempo das pessoas, meio de semana principalmente, cara. Quer terminar de pregar 11 horas da noite, 10 e meia da noite, as pessoas acordam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para trabalhar. Respeite as pessoas. Respeite. Não use essa desculpa esfarrapada, não. O Espírito Santo quer que eu pregue até... Isso é uma das desculpas ridículas, né? Temos que dar vazão ao Espírito. Essa é a desculpa para as pessoas que querem fazer as coisas sem ordem e decência. Não tem hora para começar o culto, não tem hora para acabar. Ok? Pode acontecer, uma vez ou outra, uma vez na vida, outra na morte, uma ministração da ceia, você ultrapassar o horário, pode. Mas todo o culto, ainda bota desculpa no Espírito Santo, não foi o Espírito Santo que quis falar mais algumas coisas. Mentira. Mentira.
Você tem que ser maduro o suficiente para entender que isso é mentira, esfarrapada, desculpa esfarrapada, a gente bota a culpa em Deus ainda. Então respeite as pessoas, respeite o tempo delas. Comece o culto no horário, cara. Ah, não, tô esperando os irmãos chegarem. Tem uma pessoa que chegou ali, respeite ela. Quando você começa no horário o culto, você está honrando aquela pessoa que chegou no horário e você está ensinando as pessoas que chegam atrasadas que elas devem também ter compromisso e responsabilidade. Ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero ter de ajudado de alguma forma, contribuído aí para o seu crescimento espiritual. Até a próxima. Deus te abençoe.